Boa tarde. É com muita satisfação, né, que venho apresentar novamente uma aula sobre mortalidade materna, justamente uma situação preocupante para o Estado e para o país. Eu agradeço a oportunidade, obrigado, e vamos discutir realmente a situação de mortalidade materna no Estado do Mato Grosso. A vigilância do óbito materno é de mulheres em idade fértil. Qual que é a importância, qual é a necessidade da vigilância do óbito materno? Primeiro, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né, foi colocado como quinto objetivo do desenvolvimento do milênio, que se denominou melhorar a saúde materna, que teve como meta reduzir em 3/4, entre 1990 e 2015, a razão de mortalidade materna. Na última década, o Brasil reduziu a razão de mortalidade materna de 143 para 60 óbitos a cada 100 mil nascidos vivos, segundo dados do Ministério da Saúde. Porém, o país não atingiu a meta estabelecida pela ONU nos Objetivos do Milênio, que era diminuir a mortalidade para 35 a cada 100 mil nascidos vivos. Pra vocês terem uma ideia, hoje no mundo, a razão de mortalidade materna está em torno de 271 por 100 mil nascidos vivos. A partir dos Objetivos do Milênio, né, como não foi atingida a meta a nível mundial, ocorreu os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que vocês podem observar que a terceira meta, tá, que foi colocada nessas 17 objetivos e 169 metas acordadas entre 193 países membros da ONU em setembro de 2015, né, que foi a terceira meta, que é a saúde e bem-estar. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades. E o 3.1, esse é o que realmente nos interessa agora, é que até 2030, a meta é reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 70 mortes por 100 mil nascidos vivos. Hoje, como eu disse, está em 271 mortes por 100 mil nascidos vivos. Então, a importância da vigilância do óbito materno contribui para a melhoria dos registros dos óbitos, orienta as ações de intervenção para a prevenção e o controle de novos óbitos, avalia as ações do serviço de saúde e contribui no processo formativo permanente dos profissionais envolvidos, por meio de ações de sensibilização e análise de óbitos. A base normativa da vigilância do óbito materno, a Portaria 1119 de 2008, estabelece o prazo de 48 horas para a notificação do óbito materno e 120 dias para a conclusão da investigação. Parágrafo 2. O prazo para a Secretaria Estadual de Saúde disponibilizar o registro via SIM para o Ministério da Saúde é no máximo 30 dias a contar da data de ocorrência. E em 2014 teve a Portaria Estadual e a Portaria Municipal, também em 2014, que institui e regulamenta os procedimentos da Comissão Técnica de Vigilância do Óbito Materno e de mulheres de idade fértil residentes no estado do Mato Grosso, que fazemos parte, eu, a enfermeira Marli e a enfermeira Nelma. Os conceitos básicos, para a gente poder discutir mortalidade materna, nós temos que ter os conceitos, senão como que nós vamos discutir a razão de mortalidade, a razão, qual é o objetivo da morte materna, por que a morte materna dividida em morte materna, né, até 42 dias e morte materna tardia, tudo isso nós veremos a partir de agora, que é os conceitos básicos. Primeiro, a morte de mulheres de idade fértil. No Brasil, considera-se idade fértil a faixa etária entre 10 e 49 anos. Pela Organização Mundial de Saúde, se vocês pegarem, essa diferença é de 12 a 49 anos. Por que no Brasil é de 10 a 49 anos? Porque tem adolescentes com 10 anos grávidos. Por isso que no Brasil adotou-se essa faixa etária. A morte materna, conceito da morte materna. A morte de uma mulher durante a gestação ou até 42 dias após o seu término, independentemente da duração ou da localização da gravidez, causado por qualquer fator relacionado ou agravado pela gravidez ou por medidas tomadas em relação a ela. Não é considerado morte materna, que é provocada por fatores acidentais ou incidentais. Um exemplo, né, um suicídio não é considerado morte materna, ou um acidente de trânsito também não é morte materna.
E tem a morte materna tardia, que é a morte de uma mulher devido a causas obstétricas diretas ou indiretas, que ocorre no período superior a 42 dias e inferior a 1 ano após o fim da gravidez. Estes óbitos não entram no cálculo da razão de mortalidade materna. É fundamental nós termos esse conceito, porque tudo discute em razão da mortalidade materna em cima desses conceitos. Acho que é fundamental ter, no mínimo, essas ideias a todos que discute-se morte materna. E tem a morte materna, que é considerada obstétrica direta e indireta. Obstétricas diretas, aquela que ocorre por complicações obstétricas durante a gravidez, parto ou puerpério. Um exemplo, hemorragia pós-parto, é uma obstétrica direta, né? Um aborto, é uma obstétrica direta. Obstétricas indiretas, aquela resultante de doenças que existiam antes da gestação ou que se desenvolveram durante esse período, sendo agravados pelos efeitos fisiológicos da gravidez. Um exemplo clássico é o lúpus, o HIV, né, que estão dentro das obstétricas indiretas. Como que é feito o cálculo da razão de mortalidade materna? Então, é o número de óbitos maternos por 100 mil nascidos vivos de mães residentes e não de ocorrência. Isso é importante, esse conceito. É de mães residentes em determinado espaço geográfico no ano considerado. Só um parênteses, vocês terem uma ideia, Cuiabá e Várzea Grande. Em Cuiabá, nascem por ano 16 mil crianças por ano de nascimentos. Em Várzea Grande, 1.200. Só que residentes de Cuiabá, desses 16 mil, são 10 mil. E de Várzea Grande, desses 1.200, na realidade, são 4.500 a 5 mil nascimentos que são realizados em Cuiabá, que são, na realidade, de Várzea Grande. Então, o método de cálculo é o número de óbitos maternos, diretos e indiretos, sobre o número de nascidos vivos por 100 mil, multiplicado por 100 mil. As etapas da vigilância do óbito. São 5 etapas. Né? A primeira, com certeza, é a notificação. Então, não tem como a gente saber se foi um óbito materno ou não, se não tiver a declaração de óbito. Isso é fundamental. Tanto é que nós já colocamos que o prazo é de 48 horas para a notificação. O segundo item é a investigação do óbito. Todos os óbitos maternos têm que ser obrigatoriamente investigados e também de mulheres de idade fértil também tem que ser investigado para descartar se foi um óbito materno ou para incluir se foi um óbito materno. E terceiro item é a análise das informações. É claro que você, com essas informações, você vai conseguir identificar, que é o quarto item, e fazer uma proposição de medidas preventivas. E o quinto, elaboração de relatórios. Então, notificação do óbito. Aqui está o atestado de óbito, acho que todo mundo já conhece, já viu um atestado de óbito, mas é fundamental. O preenchimento de vigilância se inicia com a identificação e a notificação do óbito, por meio do preenchimento da declaração de óbito. Como eu já coloquei, são 48 horas para a notificação do óbito materno. Isso é a nível nacional. Nós colocamos esse bloco 5, porque aqui está um fator de que tem muitos casos, de principalmente morte ou óbito de mulheres de idade fértil, que não são notificados, que não são preenchidas, principalmente esse item 37, o campo 37. É fundamental, é uma pergunta tão simples, fácil, é só perguntar para o seu acompanhante ou para a própria mulher, quando é internada por qualquer motivo, é perguntar para o seu acompanhante se ela esteve grávida no último ano. Se a paciente vai para uma UTI, um exemplo, uma coisa clássica que acontece, que a gente pega o atestado de óbito, que nós temos que fazer essa investigação, principalmente de mulheres de idade fértil, as pacientes que têm alguma complicação e vão para a UTI. Vão para a UTI e vão a óbito. Aí esse campo 37 geralmente não é preenchido. Isso para nós nos causa um transtorno muito grande e o que é pior, acaba acontecendo a subnotificação. Porque dentro desse campo 37 tem, se a paciente, a morte ocorreu na gravidez, no abortamento, até 42 dias, né, ou não ocorreu nesse período. Essas são perguntas muito simples que você poderia fazer ou com o acompanhante,
ou a ela antes, vamos supor, se a paciente estiver conseguindo responder, então se ela for a óbito, conseguir preencher esse dado que nos facilitaria muito, não só a nós, como a própria vigilância. E claro, e tem também essa questão do campo 40, que isso é fundamental, o bom preenchimento. Né? E a investigação do óbito? Porque, na época, até perguntava, mas para que investigar óbito? Né? O paciente já faleceu, para que eu vou ficar revirando essa situação? Depois que você começa a trabalhar, entende a necessidade dessa investigação e por que é importante fazer essa investigação. Primeiro, contribui para a identificação e o número real de óbitos maternos. Segundo, permite a identificação dos óbitos que não foram informados corretamente ou não foram declarados no sistema de informação. Né? Proporciona informações sobre os problemas que contribuíram para a mortalidade, porque teve o óbito. O que nós precisamos fazer é investigar para que não tenha novos óbitos da mesma maneira. Isso que é fundamental, você conseguir prevenir para que não ocorra novos óbitos. Permite a avaliação do preenchimento da declaração de óbito e correção dos dados. Possibilita a avaliação da atenção prestada à mulher em todos os níveis de complexidade. Olha como é importante esse item. Possibilita a avaliação da atenção prestada à mulher em todos os níveis de complexidade. Um exemplo, se a paciente demorou para tomar sangue, se ela teve hemorragia, qual foi o tempo que teve a necessidade de tomar sangue, se ela teve condições, teve alguma complicação, qual foi o tempo que ela foi para a UTI, tudo isso você consegue fazer essa investigação para que não ocorra novos casos. Contribui para a análise dos casos e definição de intervenções voltadas para evitar novas mortes. Lembrando, 120 dias para a conclusão da investigação de óbitos de mulheres de idade fértil e materno. Deve ser inseridos no SIM local e SIM federal. A investigação é obrigatória. Todos os óbitos maternos e de mulheres de idade fértil, independente da causa declarada, são de investigação obrigatória. Portaria do Ministério da Saúde em 2008. Para todos os óbitos de mulheres de idade fértil, a investigação deve averiguar se a mulher estava ou esteve grávida nos 12 meses anteriores à morte. Caso esta informação seja confirmada, a investigação deve continuar em todas as fontes possíveis. Então, agora, como nós demos todos os conceitos, uma panorâmica do atestado de óbito, a importância da investigação, agora nós falaremos do panorama mundial da mortalidade materna e o panorama do estado do Mato Grosso. Então, o panorama mundial da mortalidade materna. Todos os dias, aproximadamente 830 mulheres morrem por causas evitáveis relacionadas à gestação ao parto no mundo. É um número muito expressivo, muito. Imagine 830 famílias sem a progenitora, sem a mãe, o quanto isso por dia. E pior, de causas evitáveis relacionadas à gestação e ao parto no mundo. 99% de todas as mortes maternas ocorrem em países em desenvolvimento. E a mortalidade materna é a maior entre mulheres que vivem em áreas rurais e comunidades mais pobres. Cuidados antes, durante e após o parto podem salvar a vida de mulheres. Vocês que estão aí nos postos de saúde, nos PSF, ouvindo essa palestra, o quanto é importante se engajarem, tá, num bom pré-natal, com as agentes de saúde, conhecendo a sua área, fazendo com que realmente as pacientes façam o pré-natal e para identificar qualquer alteração, para encaminhar para um nível mais elevado. Entre 1990 e 2015, a mortalidade materna no mundo caiu cerca de 44%. Entre 2016 e 2030, como parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a meta é reduzir a taxa global de mortalidade materna para menos de 70 por 100 mil nascidos vivos. Então, a Organização Mundial de Saúde considera, né, nós precisamos saber qual é o número aceitável, qual é o número que a Organização Mundial de Saúde
considera adequado ou aceitável para a morte materna. Então, 20 mortes maternas para cada 100 mil nascidos vivos é um número aceitável. Tanto é de que eles tinham projetado para o Brasil até 2015 35. O Brasil, infelizmente, não atingiu essa meta, né? Mas, para vocês terem uma ideia, agora o que eles querem é 20. Né? Esse seria o ideal, até 20 mortes maternas. Entre 21 e 49 mortes, a Organização Mundial de Saúde acha médio. Entre 50 e 149 mortes é alto, e acima de 150 é muito alto. Infelizmente, o Mato Grosso está no alto. Vocês vão ver a partir de agora, nós vamos fazer uma apresentação mais detalhada em relação ao estado do Mato Grosso. Infelizmente, nós estamos entre 50 e 149 mortes por 100 mil. Então, primeiro, nós temos que ver a mortalidade de mulheres de idade fértil no Brasil, Centro-Oeste e Mato Grosso, para que não tenha subnotificações, porque senão é muito fácil colocar debaixo do tapete, você nem investiga a morte de mulheres de idade fértil, você não acha, você não aumenta o nível de mortes, esse é um dado ruim, né? Você aumentando o número de mortes maternas acaba sendo um dado ruim. Então, para que eu vou investigar mulheres de idade fértil? É para que não haja subnotificações. Então, vamos mostrar agora como que está a mortalidade de mulheres de idade fértil no Brasil, Centro-Oeste e Mato Grosso. Esse número são números absolutos. No Brasil, em 2013, faleceram 66.790 mulheres de idade fértil. Em 2017, 64.366. Vocês podem ver o número, gira em torno de 65.000, 66.000. Esse é o número de mulheres de idade fértil que vão a óbito no Brasil. No Centro-Oeste, gira em torno de 5 mil, como vocês estão vendo, em 2013, 5.334, em 2017, 4.873. Mas a média é de 5.200 óbitos de mulheres de idade fértil no Centro-Oeste. E no Mato Grosso, em 2013, foi de 1.171 em 2013, em 2017, 1.114. Então, gira em torno de 1.150 óbitos de mulheres férteis. Se não tem aquela identificação no campo 37, aqui está o nosso problema. Nós temos que fazer a investigação de 1.171 atestados de óbito para saber se as mulheres estavam ou esteve grávida, né, ou foi no puerpério a morte. Então, portanto, não deixe de preencher aquele campo 37 no atestado de óbito. O percentual de investigação de óbitos em mulheres de idade fértil em Mato Grosso de 2013 e 2017. Tem uma meta no Brasil que é colocada, a meta de investigação em mulheres de idade fértil tem que ser no mínimo de 85%. O nosso estado praticamente sempre passou essa média de 85%. Mas com a nossa investigação, com a nossa cobrança, com a Comissão de Mortalidade Materna, cobrando os escritórios, cobrando os municípios, e não só cobrando, como dando todo o apoio para que eles façam essa investigação, veja como que melhorou a investigação de mulheres de idade fértil. É só dar uma olhadinha em Garça-Araguaia, né, em 2013, era aproximadamente 45, não chegava à meta nacional. Olha só, em 2017, praticamente conseguimos 100% das investigações. Araguaia-Xingu também está muito abaixo da média nacional. Depois que a nossa discussão, mostrando a importância, discutindo, falando o quanto que é fundamental, eles já estão praticamente 90% de investigação. E nós precisamos manter essa vigilância. Nós não podemos deixar que isso diminua, porque isso também reflete a nível, né, do governo federal, diminui também o repasse de verbas para o Estado. Isso é fundamental que nós tenhamos essa vigilância, continuamos fazendo essa investigação de mulheres de idade fértil e nós contamos com todo o Estado, todos os funcionários, né, da saúde, quem for designado para fazer essa investigação, não deixe de fazer essa investigação. É isso que nós estamos solicitando a vocês que estão nos ouvindo. Então, agora vamos passar a mortalidade materna no Brasil, Centro-Oeste e Mato Grosso.
Esses são números absolutos, né? Os números de óbitos maternos no Brasil, né, de 2013 foram 1.686 óbitos de mulheres, né, na gravidez ou no puerpério. Tá? Em 2017, 1.654. Então, gira em torno de 1.600 e 1.700 óbitos de mulheres de morte materna neste período. Na região centro-oeste, tem números bem significativos, porque em 2013, 133, 2014, 133, 2015 e 2016, 147, 2017, 130 no centro-oeste. Em Goiás, 2013, 49, 2017, 52. Vejam Mato Grosso. Lamentavelmente, infelizmente, o estado de Mato Grosso, na condição de morte materna, é o mais elevado, razão de mortalidade materna do centro-oeste. Vejam com o Mato Grosso do Sul, que é um estado vizinho, nosso vizinho, né? Eles estão bem abaixo do número absoluto. Aí tem uma pergunta: será que está tendo uma investigação adequada, como nós estamos fazendo no nosso estado? Ou realmente isso é real? Nós não sabemos responder isso, né? Mas nós temos que acreditar nesses números. Mas o que nós queremos é que façamos o esforço para diminuir esse número no estado do Mato Grosso. Não subnotificação, não é isso que nós queremos, muito pelo contrário. Nós queremos a notificação correta, a investigação correta. Portanto, o que nós queremos é que melhore a qualidade da assistência para evitar essas mortes maternas. O Distrito Federal, né, é muito baixo o Distrito Federal. Né, dá uma olhada e, infelizmente, nós, no estado do Mato Grosso, né, estamos muito acima do Distrito Federal. Então, tanto na morte materna absoluta, como na razão de mortalidade materna, que vocês verão agora. A razão de mortalidade materna vigilante no Brasil, região centro-oeste e Mato Grosso. Acompanha comigo esse gráfico. Infelizmente, Mato Grosso é a linha vermelha, né, e ela está sempre acima, né, do centro-oeste. Nós, infelizmente, do centro-oeste, nós somos o estado com a maior razão de mortalidade materna. Em relação ao Brasil, só em 2017 que nós ficamos um pouquinho abaixo, muito pouco. O que nós queremos? Queremos que melhore a nossa assistência, melhore a nossa notificação, continue a nossa investigação, mas a assistência tem que melhorar. Melhorando a assistência, eu não tenho dúvida que esses números cairão. Agora, distribuição de óbitos maternos, número absolutos, segundo o município de residência do Mato Grosso, porque é muito fácil eu ficar aqui falando a razão, e não mostrar quais são os municípios que têm maior número de mortes maternas. Por quê? Porque nós temos que atuar nesses municípios, melhorando a qualidade de assistência, não só de pré-natal, como assistência secundária e, fundamentalmente, assistência terciária. Então, aqui nós vamos mostrar alguns estados, alguns municípios do estado que está ocorrendo uma morte materna muito acentuada. Primeiro, campeão, Várzea Grande, infelizmente. 32 óbitos maternos nesse período, de 198 óbitos que ocorreram nesse período de mortes maternas, 32 foram de Várzea Grande. Cuiabá, 28. Cáceres, 10. Lucas do Rio Verde, 9. Nova Mutum, 9. Sinop, 8. Canarana, 7. Rondonópolis, 6. E Alta Floresta, 5. Campo Novo, Pareci, 5. Brasnorte, 5. Campo Verde, 5. Tangará, 5. Esses óbitos que nós colocamos nesse gráfico, né, no estado como está aqui colocado, é de que ocorreu óbito praticamente todos os anos. Tá? Então, nós identificamos o número de óbitos, né, com maior frequência e nós colocamos no estado, nessa figura, para vocês terem uma ideia onde ocorre com frequência o óbito materno. É claro que tem alguma cidade do estado que ocorreu um óbito, mas nos 5 anos teve um óbito materno, um óbito, como já aconteceu em alguns municípios. É que nem Juína, teve 3 óbitos. Então, não foi tudo, né, nos 5 anos não teve óbito todos os anos. Então, o que nós colocamos aqui foram os óbitos nesses municípios que ocorreram com frequência, porque é aí que nós devemos atuar com mais afincos. Vocês viram que a distribuição lá foram para residência.
Então, aqui agora nós estamos pegando o município de ocorrência. Vocês viram que o campeão de residência é Várzea Grande, lamentavelmente. De ocorrência é Cuiabá. Cuiabá, nesse período de 2013 a 2017, né, residentes de Cuiabá, ocorreram 28 óbitos de mulheres em idade... Desculpa, mulheres, morte materna. Foram 28. Dá uma olhada de ocorrência, vocês estão vendo aqui muito bem, tá? 82 óbitos maternos ocorreram em Cuiabá. Isso é óbvio, né? Os casos graves têm que ir para cidades de referência. E Cuiabá é referência do estado. Então, praticamente triplicou o número de óbitos no município de ocorrência, ou seja, vieram para Cuiabá os casos graves e acabando indo a óbito. Em Sorriso, 17 óbitos de ocorrência. Em Cáceres, 15. Olha a disparidade de Várzea Grande. De residência em Várzea Grande foram 32 óbitos e de ocorrência 12. Né? Então, isso mostra que os óbitos de mulheres gestantes no puerpério não estão correndo praticamente em Várzea Grande. Apesar que isso foi até 2017. Fazer um parênteses aqui. Após a identificação desses casos, após a identificação de Várzea Grande, teve uma mobilização com a Secretaria de Saúde do Estado, junto com o Ministério Público, junto com a Comissão de Mortalidade Materna, mostrando ao secretário, aos governantes do município de Várzea Grande, para que melhorasse essa situação de Várzea Grande. Com certeza, daqui uns 3, 4 anos, nós teremos uma melhora. Sim, nós esperamos e acreditamos, porque lá agora tem a Rede Cegonha, que deve estar atuando em relação a Várzea Grande para diminuir esses números de Várzea Grande especificamente. Vejam Rondonópolis. Rondonópolis, um município praticamente, né, o terceiro e o segundo município do estado, junto com Várzea Grande, teve 9 óbitos de ocorrência e 8 óbitos de residência. O que está fazendo Rondonópolis para ter uma baixa mortalidade materna e que Várzea Grande e Cuiabá não está fazendo? É isso que nós devemos fazer, esse estudo, para que realmente melhore a nossa qualidade de assistência às gestantes. Agora nós faremos a descrição do número de óbitos maternos, segundo faixa etária e cor e raça, porque nós pegamos esses 198 óbitos maternos, fizemos todo um estudo, um por um, qual que era a idade, a cor, a raça, a escolaridade, tudo isso. E aqui tem algumas coisas muito interessantes. Na idade de 10 a 14 anos, ocorreu neste período 2 óbitos maternos. Isso representou 1% de 198. De 15 a 19 anos, então, ou seja, considerado adolescentes, adolescência de 10 a 19 anos, ocorreram 22 óbitos de 15 a 19 anos, 22 óbitos maternos, que correspondeu a 11,1%. O número absoluto em maior número de óbitos maternos ocorre de 20 a 29 anos, que foi 85, representou 42,9%. E de 30 a 39 anos, 78 óbitos maternos, correspondeu a 39,4%. Apesar que essas duas faixas etárias, se você somar, é o maior número absoluto. Mas uma coisa nós temos que falar. Esses números, na hora que você discute a razão de mortalidade materna, não é o maior número. Por quê? O maior número é de 40 a 49 anos, que foi óbitos maternos. 11 óbitos maternos, o número total, representando 5,6. Mas na hora que você pega por 100 mil nascidos vivos, na hora que você vai fazer a razão de mortalidade materna por faixa etária, o maior disparado é de 40 a 49 anos. Essa é a maior razão de mortalidade materna por faixa etária. Primeiro é a de 40 a 49 anos e o segundo é de 10 a 14. Mas só 2 óbitos maternos, mas nasce muito pouco nessa faixa etária. Com isso, um óbito que ocorre, a razão é muito alta. De 40 a 49 anos, ocorreram 11 óbitos. E nessa faixa etária também ocorre menor número de nascimento. Quando você divide, ocorre uma razão muito alta de mortalidade materna. Portanto, nós já
conseguimos identificar, isso é a nível nacional também, que as faixas etárias, tanto os adolescentes como as faixas etárias mais avançadas, é o maior risco de óbito materno. A cor e a raça, predominantemente, e o maior número no estado foi a raça parda, com 127 óbitos no número total, né, de 198, perfazendo 64%. A branca, 43 óbitos maternos, 21,7%. A preta, 17 óbitos maternos, correspondendo a 8,6%. E a indígena, 11 óbitos maternos indígenas, 5,6%. A descrição do número de óbitos maternos, segundo escolaridade, estado civil e local de ocorrência no Mato Grosso de 2013 a 2017. A escolaridade, óbitos maternos, nenhuma escolaridade, né, foram 4 casos, 2%. De 1 a 3 anos, foram 14 óbitos maternos, 7,1%. De 4 a 7 anos de escolaridade, 41 óbitos maternos, representando 20,7%. De 8 a 11 anos, 90 óbitos maternos, correspondendo em número absoluto, o maior número, com certeza, 40,5%. 12 anos ou mais, a mais, óbitos maternos, 39 óbitos maternos, correspondendo a 39,7%. Isso daqui nos chama muita atenção, porque a maioria dos trabalhos a nível nacionais mostra que o maior número de óbitos maternos ocorre na escolaridade, na baixa escolaridade ou nenhuma escolaridade, o que difere e muito do estado do Mato Grosso. Para ter uma ideia, se vocês somar os 45 com 19, vamos colocar aí 66% dos óbitos das mulheres, dos óbitos maternos, ocorreram com escolaridade acima de 8 anos. Ou seja, tem a informação. Então, o que é que está acontecendo? Por que essas mulheres estão indo a óbito? Isso é uma pergunta que a gente faz e temos que discutir. Estado civil. Solteiro, 80 óbitos maternos, com 40,4%. Casado, 56 óbitos maternos totais, perfazendo 28,3%. União estável, 57, perfazendo 28,8%. Ignorado, 4,2%. Separado judicialmente, 1 caso, 0,5%. Pra vocês terem uma ideia, aí também mostra para nós que o casado em união estável, somando, acaba sendo a maioria dos óbitos maternos. E local de ocorrência? No hospital, sem dúvida nenhuma, foi o maior número de óbitos maternos, 177, né, correspondendo a 89,4%. Então, as pacientes, as gestantes estão indo a óbito a nível hospitalar. Agora nós vamos mostrar o fluxograma dos óbitos maternos, segundo hora e momento do óbito em Mato Grosso, 2013 a 2017. Foram total 190 óbitos maternos. O momento do óbito, né? Nós vamos saber qual foi o momento desse óbito. Né? 150, 75,8 foi no puerpério até 42 dias. Ou seja, esses óbitos entram todos na razão de mortalidade materna. Quantos abortos? 19 abortos, correspondendo a 9,6%. E 29 casos, representando 14,6%, foi durante a gestação. Não ocorreu o parto. Né? O paciente estava grávida, não ocorreu o parto. E o período do óbito? Isso é outro ponto fundamental. 65 por óbitos ocorreram no período noturno e 35 no período diurno. A grande maioria dos óbitos maternos ocorreu a nível hospitalar e período noturno. A mortalidade materna, segundo causas obstétricas diretas, indiretas e não especificadas em 2013 e 2017. No ano 2013, né, ocorreram total 38 óbitos maternos em 2013. Desses 38 óbitos maternos, 29 foi obstétricas diretas, 8 obstétricas indiretas e uma causa não especificada. 2014, de 36 óbitos maternos, 24 obstétricas diretas, 12 obstétricas indiretas, nenhuma causa não especificada. Em 2015, 47 total de óbitos maternos, 30 de obstétricas diretas, 17 obstétricas indiretas. 2016, 42 o total, 33 obstétricas diretas, 9 obstétricas indiretas,
e nenhuma especificada. Em 2017, né, de 35 óbitos maternos, 25 obstétricas diretas, 8 obstétricas indiretas, causa obstétrica não especificada, 2 casos de 35. Então, pode ver que a grande maioria, né, como estou mostrando nessa pizza, a grande maioria obstétricas diretas. Por que isso é importante? Porque nós temos condições de atuar com muito mais eficiência nos casos obstétricas diretas. Um exemplo, pré-eclâmpsia, né? A doença hipertensiva específica da gravidez. Você identifica esse quadro no início do pré-natal, você consegue controlar adequadamente esse caso, para que não vá a eclâmpsia, que não vai a síndrome de HELP. Então, isso é obstétricas diretas. Então, é aí que nós devemos atuar. É realmente na obstétrica direta que nós temos condições de diminuir grandemente esses casos. A mortalidade materna, segundo causas obstétricas diretas. Então, agora, nós mostramos, no último slide mostrado, de que a maior condição de mortalidade materna é nas causas diretas. E quais são as principais causas de mortalidade materna obstétricas diretas? Então, do total, né, de 46 casos de 198 obstétricas diretas, que fizeram 144 total nesses 5 anos, sem sombra de dúvida, a principal causa no estado do Mato Grosso é os transtornos hipertensivos na gravidez parto puerpério, ou seja, é a pré-eclâmpsia ou suprajuntado com a hipertensão que realmente perfaz o maior número de óbito materno, tá? Como é a maioria no Brasil, diferentemente de alguns estados do sul do Brasil e de São Paulo, que a principal causa é a hemorragia. Nós ainda estamos no principal causa, transtorno hipertensivo. O segundo caso é a hemorragia, fazendo um total, nesses 5 anos, de 29 casos, total de 22,20% de infecção, né? Total de 26 casos, 18%. O aborto foram 19 casos, 13,2%, e as outras causas, inúmeras causas, fazendo total de 21%. Portanto, nós, como médicos, como toda a equipe multidisciplinar na saúde, devemos trabalhar imensamente, diuturnamente, para que diminuamos esses números, identificando os casos, fazendo um bom pré-natal, ou com que tenham boa assistência a nível hospitalar, para que a gente consiga diminuir esses números. Aqui é a PITS mostrando graficamente, muito interessante, muito bonita essa PITS, mostrando quanto que a mortalidade materna, segundo causas obstétricas diretas. O transtorno hipertensivo na gravidez, né, 32%, hemorragia 20%, infecção 18%. Aqui você tem uma visão muito boa desse quadro que eu acabei de expor. E a mortalidade materna, segundo causas obstétricas indiretas no Mato Grosso, né, nós colocamos, do total de 198 casos, ocorreram nesse período de causas obstétricas indiretas, 54 casos no total, né, que doenças maternas, tá, do aparelho circulatório, respiratório, lúpus e outros, corresponderam a total de 50 casos. E a grande maioria nessa situação de obstétricas indiretas é aparelho circulatório, é a principal causa de morte nessa situação. E as outras são as doenças infecciosas parasitárias maternas, que é tuberculose, hepatite, HIV e outras, fazendo um total de 4 casos, 7%. Aqui está mostrando aquele gráfico, né, as doenças maternas, o aparelho circulatório, que é o principal motivo de óbito materno nas causas obstétricas indiretas, com certeza, aí vem respiratório, lúpus e outras, e a doença infecciosa fazendo 7%. Quais são os principais fatores que contribuem para o elevado índice de mortalidade materna? Primeiro, dificuldade de acesso ao serviço de saúde no pré-natal, no parto e no puerpério. Estrutura precária da rede pública em determinadas regiões. Nós sabemos o quanto tem dificuldade de pacientes ter um parto, né, nas cidades menores, nas cidades, mesmo na Baixada do Cuiabana, tendo que encaminhar para Cuiabá, para Várzea Grande, para ter um parto que nós consideramos de baixo risco,
tem que ser encaminhado para Cuiabá. O paciente é colocado na ambulância, anda mais de 100 quilômetros para chegar aqui para ter um parto. Isso realmente é uma estrutura muito precária da rede pública em determinadas regiões. Falta de informação das gestantes sobre os riscos da gravidez. E a ineficiência do planejamento familiar é outro fator importante, né, principalmente nos pequenos municípios, essa ineficiência do planejamento familiar. Então, quais são as recomendações para a atenção básica, que eu acredito que é o nosso maior público hoje, né, nessa web aula, é realmente a atenção básica. Então, as recomendações que nós podemos fazer. Primeiro, identificar os óbitos de mulheres residentes na área de abrangência. Investigar a fase ambulatorial e domiciliar dos óbitos de residentes na sua área. Participar de discussões dos casos clínicos com o Comitê de Prevenção dos Óbitos. Organizar o processo de trabalho da equipe, facilitando o acesso e qualificar o atendimento das gestantes na sua área. E promover ações locais para a prevenção dos óbitos com articulação intersetorial, se necessário. E participar de capacitações e discussões para atualização sobre o tema mortalidade materna. E justamente é o que nós estamos fazendo hoje. E quais são os desafios? Os desafios são inúmeros, mas o objetivo fundamental é a redução da mortalidade materna. Tudo que nós temos que discutir, tudo que nós vamos fazer é com o único objetivo, é redução da mortalidade materna. Então, quais são os desafios? Primeiro, investigação de todos os casos de óbito materno e de mulheres de idade fértil. Investigação e análise dos casos em tempo oportuno, menor de 120 dias. Utilização das informações da investigação para implementação de respostas rápidas, de médio e longo prazo a nível local, municipal. E monitoramento de forma contínua, diária e mensal, dos casos de óbito materno na sua região. E, como eu tinha dito já, a redução da mortalidade materna. Eu acho que todas essas discussões que nós fizemos, nós demos aqui alguns dados para vocês conhecerem a razão da mortalidade materna, a verdadeira situação da mortalidade materna, que não pode ter uma informação restrita à comissão ou à Secretaria de Saúde do Estado, e sim passar quanto maior número de pessoas se envolverem nessa discussão, nós temos com que engajamento da nível básico, de nível, né, de centro de saúde, de PSF, das policlínicas e das maternidades, para que realmente nós consigamos reduzir a mortalidade materna no estado do Mato Grosso, que infelizmente e lamentavelmente ainda é muito alta. Então, eu gostaria de agradecer a vocês terem toda essa paciência de estar aqui ouvindo, assistindo essa aula, e estou à disposição daqui a 5 minutos para responder o que for necessário das dúvidas dessa aula. Eu agradeço e obrigado. Boa tarde, Jéssica. Obrigado pela pergunta. Gostaria de perguntar se seria abordada a temática preenchimento de testado de óbito. Essa foi dada já uma web aula, que já foi feita por Dr. Ilse. Está disponível, no Telesaúde. Tá? É só você entrar lá, que isso realmente já foi todo abordado, como que deve ser feito esse preenchimento de óbito. A gente pode depois até fazer algumas discussões, mas principalmente mortalidade materna, é o que eu faço, que a gente discute. Mas o atestado de óbito como um todo foi discutido por Dr. Ilse e está disponível na web aula. Tá? Eu agradeço. Gostaríamos que falasse um pouco acerca da experiência e ações com a comissão de óbito, uma vez que estamos em fase de implementação da mesma aqui no município. Realmente é uma experiência muito boa. Eu acho que, para começar, você tem que fazer com que tenha pessoas interessadas, nessa discussão do óbito materno. E eu sempre digo, tem que ter enfermeira obstétrica, tem que ter um ginecologista, tem que ter para que discuta, realmente o atestado, as discussões, e você consiga fazer com que tenha, na hora que for fazer uma avaliação, de todo o óbito, deve ser feito com essa parceria entre médicos, se você tiver condições, médico obstétrica,
e enfermeira obstétrica, mas os componentes que estejam interessados em participar dessa comissão, eu acho que é muito interessante, importantíssimo, e é uma das coisas que nós estamos orientando e solicitando para que realmente tenha, né, a comissão de mortalidade materna a nível hospitalar, a nível de município, a nível municipal e a nível estadual. Tanto é que nós somos do município de Cuiabá e do estado. Esperamos que os grandes polos, né, como as grandes cidades, nós sabemos que municípios pequenos não têm condições de fazer isso, mas os grandes polos, como Tangará, Rondonópolis, né, Sinop, Sorriso, têm condições, Primavera do Leste, tem condições de ter uma comissão, tá, como a nossa, de mortalidade materna, para que realmente enriqueça e discute na sua localidade qual é a melhor maneira de você evitar o próximo óbito materno. Eu acho que esse é o ponto crucial para essa comissão, é fazer com que tenha condições para que diminua a razão de mortalidade materna no nosso estado. Obrigado. Rosane, seria possível acesso direto do médico, do PSF, com o método sem referência para acompanhamento da gestante de alto risco estáveis no seu município de origem, já que há deficiência na contrarreferência e dificuldade dessas pacientes estarem viajando a Cuiabá com frequência? Ou seja, não poderia haver parceria entre a unidade básica de saúde do município diretamente com o centro de referência? Bom, eu acredito que isso seria muito interessante, mas não é viável, né? Eu acho que tem muita dificuldade para isso acontecer, né, Rosane? Eu acho que o que precisa ser discutido é no seu município, né, como que você for melhorar a qualidade de assistência no seu município. Eu acho que o que nós devemos discutir, um exemplo clássico disso é Poconé. Poconé, até 3 anos atrás, pra vocês terem uma ideia, era realizado mais de 500 partos por ano. De 2 anos para cá, praticamente não se realiza mais do que 50 partos pelo SISU ao ano em Poconé, né? Essa é uma discussão que tem que ser feita, né? Uma discussão que tem que ser feita com o prefeito, junto com o Estado, e envolver, eu sempre acredito, se você não envolver a comunidade, né, com a participação da sociedade organizada, você não consegue melhorar a qualidade de assistência, né, porque vai diminuindo, perdendo o interesse dos atendimentos pelo SUS, e com isso vai sobrecarregando os grandes municípios, e com isso vai agravando muito mais assistências dessas gestantes. Eu acho que é fundamental que tenha uma participação da sociedade organizada junto com a categoria, né, junto com a categoria médica, junto com todo, né, a equipe multidisciplinar da saúde, fazer essa discussão para a melhoria dessa qualidade. Olha, eu quero agradecer realmente a participação de todos, mas esta oportunidade, né, para discutir a mortalidade materna, o grande objetivo desta aula é fazer com que as pessoas comecem a saber da importância da vigilância, a importância da investigação, mas, fundamentalmente, melhorar a qualidade de assistência às gestantes, em saúde como um todo. Mas, como nós estamos discutindo as gestantes, eu acho que esse é o ponto crucial. Vamos nos engajar, vamos melhorar a qualidade de assistência na obstetrícia. Eu acho que esse é o nosso ponto crucial e espero, daqui a alguns anos, vir aqui apresentar novos dados muito melhores em relação ao estado do Mato Grosso. Eu agradeço a participação de todos e obrigado.